Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o que aconteceu com as suculentas que estavam no telhado. Bom, né, enquanto eu vou falando, vocês estão aí vendo algumas imagens de como os arranjos ficaram. Como eu já tinha mostrado pra vocês, eu tinha colocado vários arranjos de suculentas, vários vasinhos em cima do telhado aqui de casa. E elas estavam ficando lindas, maravilhosas, perfeitas, estavam se adaptando a ficar no tempo. O que eu não contava era com dias aí de temperatura entre os 35, 36 graus por aí. E aí acabou que as suculentas acabaram queimando. Eu ainda deixei esses vasos um dia, quase 2 dias no sol, mas não teve jeito, estava muito quente, eu tive que tirar. E acabou que várias suculentas queimaram, algumas ficaram bem feinhas. Então eu tirei os vasinhos lá de cima e resolvi já fazer uma manutenção nos vasos, resolvi mudar um pouquinho. E eu acho que eu não vou voltar os vasos lá pra cima, pelo menos não por enquanto. Essa semana tá aí bem complicada, tá fazendo um solzão daquele, sol de rachar. E aí chega de tardezinha, chove bastante. E aí no outro dia sol de novo, então tem suculenta que aguente ficar no tempo. Vou deixar elas por enquanto aqui embaixo mesmo no sombrite. E vamos ver como que elas vão ficar. Mas falando um pouco agora da manutenção que eu fiz nos arranjos. A primeira coisa que eu fiz foi ver que tinha muita folha seca mesmo nos arranjos. E aí eu comecei fazendo uma limpeza geral. Eu tirei praticamente todas as folhas secas que eu consegui, porque eram muitas folhas secas mesmo. E aí eu fui avaliando o estrago. Elas com certeza estariam bem piores se eu tivesse deixado elas lá em cima. Então ainda bem que eu tirei logo antes. Nem todas as suculentas acabaram queimando, essa Crassa e Captella Campfire continuou com a coloração bem bonita. Teve uma ou outra que não queimou, essa Echeveria purvinata também não queimou nadinha, tá até com haste floral. Mas tiveram algumas suculentas que ficaram mais sofridinhas, mas tiveram algumas suculentas que ficaram bem feinhas. Queimadura solar assim, a suculenta recupera aí com o tempo, né, se não for uma queimadura tão grave assim. E aí nesse arranjo aí de barro, o que eu resolvi fazer foi decapitar algumas suculentas que estavam estioladas. Eu até já tinha falado aqui no canal que eu ia esperar essas suculentas se desenvolverem um pouquinho para mim poder decapitar elas. E aí foi o que eu resolvi fazer. Então eu fui simplesmente cortando aí as rosetinhas mais compactas e eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço, que é cortar e já plantar no substrato. E aí vocês vão ver que não deu muito certo, pelo menos para algumas suculentas não deu muito certo, mas eu mostro no final do vídeo. E eu separei algumas suculentas daquela bandeja, das suculentas que eu decapitei recentemente. Essas aqui já estavam com raízes. E aí eu separei algumas aí para mim plantar aí no arranjo. Como por exemplo essa mudinha aqui de Echeveria Pumila Mont Blanc. Então eu separei algumas suculentas para mim plantar no arranjo. Como já fazia tempo que eu mexia nesse arranjo, diferente do substrato que eu estou usando atualmente, esse substrato desse arranjo foi eu que preparei. Então não tem adubação nenhuma, não tem matéria orgânica também. E aí eu aproveitei para dar uma adubada, coloquei um pouquinho de adubo de liberação lenta. E aí fui só plantando as suculentas que já tinham raízes aí também. Vamos ver, pelas minhas contas, acho que essa já é a terceira vez que eu tenho que mexer nesse arranjo de novo, tenho que colocar mais suculentas e vamos ver se dessa vez vai. Novamente ficou em um arranjo bem cheinho, vamos ver se vai dar certo agora dessa vez. De cara, né, já ficou um arranjo bem colorido. E olha só a quantidade de folhas secas que eu tirei só desse arranjo. Indo para o próximo arranjo, então, que foi o primeiro que apareceu aqui no vídeo, eu resolvi tirar essas mudinhas aí da Echeveria Secunda Western Blue. Porque como ela junta bastante folhinha seca e ela dá muitas mudas em volta, fica muito difícil você fazer limpeza nela.
Então eu resolvi cortar essas rosetinhas. Essa é uma suculenta que ela enche muito rápido, ela dá muitas mudinhas. É até por isso que eu gosto tanto dela em arranjos. O único ponto aí negativo é realmente aí na hora de fazer a manutenção no arranjo, que fica bem chatinho de você tirar ali as folhinhas secas. E eu não gosto de deixar acumular muita folhinha seca assim. Esses arranjos só estavam assim porque já fazia aí mais ou menos um mês, uns 20 dias que eles estavam lá em cima, então não tinha como eu ficar mexendo direto, arrancando folhinha. E aí, alguns minutos depois aqui estavam as mudinhas aí da Echeveria secunda Western Blue que eu tirei. Muitas mudinhas, essa suculenta é uma suculenta muito generosa em relação à quantidade de mudinhas que ela dá. E olha só a quantidade de folha seca que eu tirei desse arranjo. A maioria, né, como vocês podem ver, a maioria tudo da Echeveria secunda Western Blue também. Ela seca muita folha mesmo. E eu tirei também algumas folhinhas que deram uma queimadinha, algumas folhinhas estavam mais feinhas, mas vou ver se alguma dessas aqui vai brotar. Depois da limpeza aí no arranjo, esse arranjo ficou assim, ficou bem melhor, né? Ficou bem mais limpinho, mais organizado. E aí eu resolvi já plantar as mudinhas da Echeveria secunda aí no arranjo. E como elas não têm raízes, né? Eu nunca tinha tido problema em plantar elas assim já direto no substrato. E eu resolvi já plantar todas as mudinhas, mas vocês vão ver que também não deu muito certo. E detalhe que essa quantidade toda de mudinhas aí eu tirei só de umas 5 ou 6 rosetas que tem aí plantadas nesse arranjo. Então, como vocês podem ver, então ela dá muitas mudas mesmo. E foi isso aqui que eu fiz nesse arranjo aqui. Indo pro próximo então, que é esse arranjo aqui nesse pedaço de filtro de barro. Ele ficou meio feinho também, as suculentas sofreram um pouquinho. Não tinham tantas folhinhas queimadas assim. Acho que o que mais mudou nesse arranjo foi realmente a coloração das suculentas. Elas ficaram bem opacas, né? Elas estavam bem coloridinhas e elas ficaram com a coloração bem opaca. Eu particularmente não gosto quando as suculentas ficam assim. Diferente do inverno, né? Que elas ficam com uma coloração bem forte, bem vívida. No verão, geralmente elas ficam assim mais opacas e eu não acho que fica uma coloração tão bonita assim. Mas aí nesse arranjo também foi mais do mesmo, tirei algumas folhinhas queimadas. Na Echeveria paniculata eu tirei bastante dessas folhinhas dela porque não estavam tão legais assim. Ficou aí praticamente só o miolo dela, mas o miolinho dela tá bem. E agora então, né, vindo aí, passando 2, 3 dias do dia que eu resolvi mexer nesses arranjos aqui, vindo pra hoje então, segunda-feira, dia 7 de março, só pra mostrar pra vocês o que não deu muito certo nesses arranjos. Como eu falei, né, eu já plantei elas direto, principalmente essas mudinhas aqui da Echeveria secunda Western Blue, que eu falei que geralmente não tinha problema em fazer isso com ela, mas já percebi que algumas começaram a apodrecer. Elas tomaram chuva também, né? Quando eu planto as suculentas assim, recém-decapitadas, eu gosto de esperar pelo menos uns 5 dias, 10 dias para poder regar ou para elas poderem tomar chuva. Só que como foi uma chuva bem forte que elas tomaram esses dias, não teve como eu controlar isso. Então acabou molhando todos esses arranjos. E eu já percebi que em algumas rosetas eu vou ter que cortar elas de novo, esperar cicatrizar ou esperar soltar a raiz para mim poder plantar. Mas também não foram todos os arranjos. Nesse arranjo aqui de barro, por exemplo, eu cortei as suculentas no mesmo dia e eu não achei ainda nenhuma que apodreceu. Todas elas o corte tá ali cicatrizadinho, sequinho, nada de apodrecimento. Vai entender. Não sei se por ser num vaso aí de barro,
que absorve aí a água. O substrato não fica tão molhado assim, mas nenhuma rosetinha começou a apodrecer. Vou ficar de olho nas mudinhas aí do arranjo verde. Mas por último, então, esse arranjo aqui do filtro de barro, que eu coloquei até uma suculenta nova ali, coloquei a Albert Bynes ali no meio. Também tomou chuva, ó, dá pra ver aqui pelas gotinhas de água no miolinho da Lovely Rose, que por sinal continua bonita, né? Tanto a Lovely Rose quanto a Ellen, olha essas folhinhas novas aí do miolinho da Ellen. E uma coisa que eu acho que já dá pra perceber é a coloração aí das suculentas, né? Elas estavam todas opacas naquele dia que eu tirei elas do telhado. E se a gente for prestar atenção aí no miolinho das perles, já tá com a coloração mais bonitinha, mas no geral as suculentas desse arranjo aqui estão bem. E por último desse arranjo aqui a Debbie, que também ficou com coloração meio feinha, tá recuperando aí aos poucos, mas ela vai ficar mais colorida, mais bonita agora no outono e inverno, que é quando as suculentas ficam bem estressadas aí com o frio e fica um colorido muito bonito. E por último, então, um vasinho que eu não mostrei fazendo manutenção, mas porque eu achei que não precisava, essa cuia aqui de Echeveria Cubic Frost, que a única coisa que aconteceu com ela foi que algumas folhinhas começaram a dar uma queimadinha, mas tudo bem de leve. Essa cuia tava ficando muito bonita ali em cima, tomando bastante sol. Olha esses miolinhos aí, tava ficando realmente muito fofo. Espero que elas continuem se desenvolvendo assim aqui embaixo, agora junto com as outras suculentas. Se não fosse esses dias aí de 34, 35, 36 graus, elas com certeza continuariam ali em cima, mas é fora de cogitação deixar elas lá em cima num solzão desses. Então, por enquanto, o telhado segue ali vazio, sem nenhum vasinho. Mas esses arranjos vão ficar agora aqui embaixo, fazendo companhia para as outras suculentas, que por sinal estão ficando muito bonitas, tomando aí mais horas de sol. Elas estão tomando bastante horas de sol agora. Elas estão debaixo do sombrite, então até agora nenhuma queimou. Estão ficando super coloridinhas. A única coisa que eu tenho que fazer agora é regá-las um pouquinho a mais. E vamos acompanhar aí como que esses arranjos vão se desenvolver. Se o tempo melhorar e eu resolver voltar elas lá pro tempo, eu venho aqui mostrar pra vocês como que elas estão. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, só quis compartilhar isso aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.